Oi, meu nome é Eduardo e hoje vou apresentar meu trabalho de História. O tema é Os Excluídos da República e a comunidade que eu escolhi foi a comunidade dos Canudos. A Guerra dos Canudos ela aconteceu entre 1896 e 1897, no sertão da Bahia. Ela foi uma guerra que foi entre o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro. Essa guerra ela foi marcada por causa que foi o fim de uma monarquia e o começo de um regime republicano no Brasil. Os participantes da guerra foi Antônio Conselheiro e seus seguidores, o exército brasileiro, a igreja, os latifundiários, o governo da Bahia e o governo federal. As causas da guerra foram por parte da igreja, que foi a perseguição de Antônio Conselheiro, o beato que fazia com que eles perdessem os fiéis, por parte dos latifundiários, tentar dar um fim à ocupação de terras e lutas pelo fim da miséria no Nordeste. As consequências foram a destruição de tudo que tinha no arraial, milhares de mortes, fome na região e a exposição da cabeça do Antônio Conselheiro como se fosse um troféu, além de diversas violências e barbaridades praticadas pela Força Armada ao final do confronto. A justificativa é que eles não pagavam os impostos e eles não seguiam as leis vigentes, já que eram seguidores do Antônio Conselheiro. As vitórias da comunidade dos Canudos aconteciam porque, além de eles terem muitos combatentes, eles eram bem treinados e eles suportavam o clima da caatinga, diferente dos oficiais do exército, que eles não suportavam muito aquele clima quente, além das árvores cortantes, entre outras características do bioma. Euclides da Cunha, escritor de Os Sertões, que foi um dos principais livros durante longo período para estudar Canudos, foi para o ambiente dos confrontos para averiguar de perto tudo o que acontecia, tendo em vista suas concepções do positivismo e darwinismo social comuns à época. Antônio Conselheiro foi um peregrino que caminhava pelos sertões da Bahia e Sergipe, principalmente pregando de maneira messiânica contra a fome, a seca e a miséria, tecendo críticas políticas à forma como estava se dando a transição republicana, dizendo ser um enviado de Deus para acabar com as desigualdades. Em muitas de suas pregações, ele dizia ser contra as desigualdades sociais e dizia ser enviado de Deus para dar fim às injustiças contra o povo, organizando-se com ele. Logo, a luta contra a fome e a seca que insolavam o Nordeste brasileiro foi uma das causas. Ele trabalhava da forma como o republicanismo estava sendo concretizado, e para o presidente Prudente de Moraes, ele era uma ameaça aos seus poderes. As primeiras aparições públicas de Antônio Conselheiro ocorreram em 1874, quando ele ainda era conhecido como Antônio dos Mares. Nessa época, ele era retratado como uma figura mítica, porque ele construía capelas, igrejas e cemitérios, e difundindo críticas políticas, profecias religiosas e conselhos. Essas ações ajudaram a consolidar sua imagem e posteriormente deram origem a Antônio Conselheiro, pela qual ficou conhecido. Tais ações atraíram muita gente, principalmente os pobres, que começaram a segui-lo em suas peregrinações até chegarem ao Arraial em Canudos. Na sua biografia, diz que ele nasceu no Ceará em 1828, com o nome de batismo Antônio Vicente Mendes. Ele foi indicado preso em 1877, porém ele foi logo solto, porque não existiam muitas provas contra ele. Ele faleceu por razões desconhecidas em 22 de setembro de 1897. Ele foi encontrado depois que os militares já tinham invadido Canudos e realizado combates. Depois de morto, sua cabeça foi cortada para que pudessem estudar como era o cérebro de um louco. A comunidade de Canudos era localizada ao extremo norte da Bahia, próximo ao estado de Sergipe. O conselheiro e as 25 mil pessoas se instalaram em uma fazenda em Belo Monte, de terras improdutivas, no interior da Bahia, local de muita seca e desigualdade, já que não era o costume entre os governadores dar a devida atenção ao sertão do país. Além disso, a abolição da escravatura era muito recente e havia sido feita de tal maneira que os negros e negras antes escravizados ficassem completamente desassistidos, restando-lhes a fome e a miséria.